Tudo bem com vocês? Nós aqui novamente, agora, canal Nossa Resenha aí oficialmente entrando no mundo das pistas aí, das corridas, hein? Estamos aqui em mais um vídeo para falar de Fórmula 1. Vamos dar uma pincelada aí sobre a pré-temporada e falar também sobre a primeira corrida do ano, né? Temporada nova, regulamento novo, muitas notícias aí, muitas polêmicas, muitas novidades aí, e a gente vai trazer um pouquinho de cada uma dessas informações aqui para vocês nesse vídeo. Então, espero que vocês curtam bastante o conteúdo aí. Já pedi também aquele like de vocês aí, a inscrição no canal, que compartilhe para o canal crescer. E é isso aí, pessoal. Bora acelerar nesse vídeo aí com as informações sobre a Fórmula 1. É isso aí, galera. Bem-vindo a todos aí, tá? A gente vai falar um pouco aí da Fórmula 1 que estreou aí nesse ano de 2026. E eu vou falar mais da parte aí dos pilotos, um pouco mais da corrida aí. E essa parte aí da engenharia dos carros, das novas regras aí, John. Eu deixo mais para você que tá mais por dentro, mais informado aí. Até mesmo porque eu ainda sou meio leigo no assunto. Tô tentando me adaptar mais aí e me aprofundar mais sobre o mundo do automobilismo aí, beleza? Mas é isso aí, galera. Sempre tentando trazer o melhor para vocês aí. Beleza, pessoal. Então, bora lá. Então, começando aí, né, Vitor, pelo regulamento, né, cara? Que, assim, a Fórmula 1, ela é um esporte que se consolidou como o segundo esporte mais assistido aí no planeta, né? Nos últimos anos aí, só perdendo claramente pro futebol, né? Que é o mais acompanhado no mundo inteiro. Então, a Fórmula 1 ela conseguiu aí, de forma consolidada, esse segundo lugar do ranking mundial do esporte mais acompanhado, muito por causa do Drive to Survive, né? Dos bastidores ali, que toda a temporada está sendo filmada aí pelo pessoal do Netflix, né? Então já está na oitava temporada aí, né? Lembrando que eles sempre lançam os vídeos referente à temporada anterior. No caso, a gente está em 2026, então a temporada de 2025 está disponível. Ali eu acho que são 8 episódios, se eu não me engano, dessa temporada, trazendo toda a parte de bastidores, né? Do que rola aí no mundo das corridas aí da Fórmula 1 aí, e para fazer também, né, esse meio campo aí com a galera que até então não curtia, né, principalmente o público norte-americano. Nos Estados Unidos não era muito, não tinha muita visibilidade, e com a série acabou trazendo mais fãs aí, né, para a base da Fórmula 1, que se consolidou como o segundo esporte mais consumido no planeta, né, só perdendo para o futebol. Mas assim, cara, os caras já têm isso daí consolidado, só que eles decidiram, nesse ano de 2026, aí, trazer um novo regulamento, né? Um regulamento com algumas polêmicas, né? Porque, assim, os motores dos carros, eles são híbridos, né? Ou seja, parte do motor é um motor comum, movido a combustão, né? Com combustível fóssil, obviamente, e o outro motor que é o motor elétrico, né? Que é carregado por bateria. Então, o que ficou evidente e que causou muita polêmica já na pré-temporada, que foi disputada uma semana lá em Barcelona e o restante no Bahrein, é que, cara, os carros eles perdem a potência e os pilotos eles são obrigados a saber lidar e a saber pilotar novamente. Porque assim, os caras têm um instinto de piloto, sabem entrar numa curva, sabem onde acelerar, onde frear, conhecem todos os circuitos. Só que assim, cara, o que ficou evidente é que os pilotos que não sabem administrar bateria, o carro perde muita potência, né? Então a gente já viu diversos vídeos desde quando começou a pré-temporada de que os carros estão ali a mais de 300 por hora, 330, e quando chega na reta tem uma queda brusca ali de velocidade. Parece o carro 1000 quando está na estrada aí, que você chega numa parte que tem uma parte íngreme na pista e o carro ligeiramente ali ele perde potência e perde velocidade, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, né, cara? O que eu achei estranho, porque é o carro que é a nata, né, da engenharia automotiva e de potência, né? Então, para quem gosta de velocidade, fica a crítica aí que fica meio estranho, né, cara? É complicado você ver os caras ali na reta, ali, apontando na reta ali, você vê que quem vai passar quem. A gente vai falar mais sobre isso aí do que rolou na corrida, mas é muito estranho você ver um carro de corrida perdendo tanta potência assim numa reta. E aí muitos especialistas aí já falam que circuitos que têm retas muito longas,
Inclusive o circuito de Monza aí, que é um deles, né, que é chamado de Templo da Velocidade. Então, só daí você já tem uma ideia, né? Se o circuito tem esse apelido aí, é porque, cara, é pé embaixo o tempo inteiro e aceleração lá no limite, né? Aí os caras estão começando a questionar isso daí. Como é que vão ser esses novos carros aí nessas pistas, né? Então, fica a dúvida. E muitos até já chegam a cogitar que a FIA pode voltar atrás e mudar mais alguma coisa no regulamento aí para que os carros voltem a ter esse ímpeto aí, principalmente nas retas, né? Enfim, a, a pré-temporada foi tumultuada por conta disso, né? Alguns pilotos aí, entre eles o Verstappen, tetracampeão do mundo, o Hamilton também, maior campeão junto do Schumacher aí, foram dois que fizeram críticas ferrenhas aí a esse novo regulamento por conta da perda de velocidade dos carros por conta da bateria, né? Que alimenta também, que dá potência ao motor. O Verstappen, inclusive, chegou a falar que a Fórmula 1 tinha que ser Fórmula 1, não Fórmula E, né? Para quem não sabe, é a fórmula de carros eletrônicos, né? Que é 100% eletrônico. E aí os caras falam também, os especialistas, que o cara que está na última posição do grid, ele pode ser o vencedor da corrida, se ele souber administrar a bateria do carro. Então, assim, aí entrou nessa contradição ainda da FIA com os pilotos aí, ficou esse debate aí também na internet durante esses dias aí, esse período de pré-temporada, e nesse final de semana aí começou então em meio a esse caos aí que se formou aí na pré-temporada, começou a temporada de 2026, né? E aí, cara, novamente reclamação dos pilotos aí, mas eu vou passar a palavra para o Vitor aí, para depois a gente voltar na questão da corrida aí também e falar também sobre os resultados dessa primeira corrida. Pode prosseguir, então. Cara, então é como eu te falei, eu ainda sou meio leigo, ainda tenho que me pesquisar mais, dar uma estudada melhor, mas acredito que é tudo questão de adaptação, né? É tudo questão de costume. Claro que o pessoal aí da engenharia das equipes aí tem muito trabalho a fazer. Cara, acredito que trabalho muito difícil, por sinal, né? E a questão dos pilotos é questão de adaptação mesmo. Acredito que vai ficar muito por conta disso. Claro que se a FIA mesmo não voltar atrás, como já foi falado aí por vocês, se não voltar atrás, vai ter que ser questão de adaptação e melhorias. Melhorias nas equipes, né, na parte de engenharia ali das equipes, para que os pilotos possam se sentir o mais confortável possível aí. E claro, fica difícil você fazer certos ajustes aí já com o início da temporada, com o decorrer da temporada. Também acredito que fica meio difícil aí também para os pilotos se adaptarem e se acostumarem com essas novas tecnologias, com essas novas mudanças aí durante o decorrer da temporada, né? Então é um trabalho bem difícil aí, tanto para piloto quanto para o pessoal da engenharia e das equipes aí da Fórmula 1. Cara, exatamente. Você tocou num ponto que realmente é crucial, né? A gente sabe que os times de engenheiros aí da Fórmula 1, cara, os caras são inteligentíssimos demais, né? Os caras criam soluções aí, trazem novidades aí para esses carros aí que posteriormente, quando eles vê que é, tem sucesso nessas mudanças aí dos carros da Fórmula 1, os caras, principalmente os fabricantes, né? Ferrari, Mercedes, a McLaren também, que fabricam carros de rua, começam a trazer essas novidades que são apresentadas na Fórmula 1 para os carros de rua, né? Então, tudo passa pela Fórmula 1, né? Então, é onde tem os engenheiros com muito conhecimento, muito estudo para fazer com que a coisa funcione, né? E como você também falou, a questão da adaptação. Mas assim, cara, aí volta naquilo que eu falei no começo. Por instinto, o cara já sabe onde ele tem que frear, onde ele tem que acelerar. Agora o cara tem que ficar administrando bateria. Então, assim, para os caras que já estão ali há um tempo, principalmente Fernando Alonso, o Hamilton, que são os caras mais veteranos ali do grid, agora também a gente teve a volta aí do Checo Pérez aí, né, o mexicano, o Valtteri Bottas também é um piloto experiente aí também, né, já corre há muitos anos. Eles voltaram com a equipe Cadillac, que é uma equipe nova também no grid, agora são 11 equipes, né, até então eram 10, agora a gente tem 11 equipes,
e, consequentemente, 22 pilotos. Então, são pilotos experientes, mas que estão aí, começam aí penando, né? O próprio Verstappen, apesar de ser um piloto novo, mas ele estreou na Fórmula 1 com 17 anos, né? O cara já era um prodígio aí, tanto é que provou isso daí na prática, né? O cara já é 4 vezes campeão do mundo aí pela Red Bull, então fala por si só os números do Verstappen, né? Que é um monstro aí dentro das pistas. Mas assim, né, cara? Claro que a gente vai torcer pelas melhorias. A gente também uma informação que eu queria trazer também. Ao longo da temporada, todos os times eles têm packs ali de atualização para os carros, né? Então, assim, os caras podem fazer alteração na assoalho do carro, faz alteração na suspensão, na unidade de potência, que é o motor em si. Então, ao longo da temporada, eles têm esses pacotes de atualização disponíveis aí, que a tendência é fazer com que os carros melhorem, né? Mas eu, particularmente, cara, nessa parte de administração de bateria, eu não gostei. Inclusive, eu vi um vídeo do Oscar Piastri, né, piloto da McLaren aí, no sábado, na classificação. E assim, Melbourne, na Austrália, é uma pista de rua, né? Mas ela tem algumas retas bem longas ali. E, cara, você vê nitidamente o carro desacelerando total. Porque, assim, ele faz uma economia de bateria ali entre as curvas e tal, quando chega na reta, a tendência é acelerar no limite. Mas assim, a bateria, ela tem uma autonomia muito baixa, ou seja, aí você pisa no freio, aí tem a questão do uso do motor a combustão, isso vai recarregando a bateria, então é uma coisa dinâmica, ela está ali toda hora carregando e descarregando. Então, só para o público entender. Então, assim, ele estava com a bateria cheia, só que quando ele estava usando a bateria nessa longa reta aí, a bateria seca rapidinho e o carro tem uma queda de velocidade brusca, cara. Até que o cara chega para fazer a curva, ele mal precisa pisar no freio, né? Então, assim, isso daí para quem gosta de velocidade é uma coisa bem complicada, né? Então, eu espero que os engenheiros, junto com a FIA e junto com os pilotos também, claramente, vejam o que pode ser feito para melhorar esse ponto, pelo menos, né? É o que eu ia comentar agora, né? Ainda mais para eles que, pô, você chegar numa reta, tudo que você quer é pisar fundo, acelerar, para ter aquele prazer que para eles deve ser gratificante. Aí você chega numa reta onde você quer ter aquele prazer de acelerar o carro e o carro acaba acaba perdendo força assim, deve ser bem decepcionante para o piloto de Fórmula 1. Até mesmo para a gente aí que gosta de dirigir nosso carro no dia a dia, a gente pega uma reta, a gente quer dar uma esticadinha, porque querendo ou não é prazeroso. Imagina para um cara desse que está acostumado, que trabalha com isso, que vive É, disso, né? Então para o cara realmente deve ser muito decepcionante. Mas é como a é, gente está falando aí, é questão de adaptação, né? São melhorias aí que a FIA acha necessário. Então, é questão de adaptação das equipes e dos pilotos também. Claro que para os pilotos eu acho que é muito mais difícil, né? Até mesmo por conta do quão prazeroso para eles é pisar no fundo, para ver o carro disparar. Então, acredito que por mais que eles se cheguem a se adaptar a isso, para eles acredito que querendo ou não perde um pouco do prazer, né? Nessas retas aí nas corridas. cara, realmente é uma situação complicada. E assim, cara, só para a gente finalizar essa parte aí da engenharia, da parte técnica e dos carros aí, além da abertura da asa móvel, que é a asa traseira, os carros dessa temporada aqui também eles têm uma novidade que eles abrem parte da asa dianteira dos carros, elas também são abertas ali, né, para entrar um fluxo de ar maior e o carro também tem um pouco de desempenho maior nas retas, mas enfim, tudo isso depende da bateria. Então, se a bateria não tiver carregada, o carro, por mais que esteja com as duas asas abertas, aí não consegue atingir o nível máximo, né? E assim, cara, a FIA, ela bateu na tecla de que isso daí tinha que ser mudado pela questão do combustível fóssil, né? Dessa questão do ambiente e de poluição, né? Então, do desgaste que tem, da questão do petróleo. Então, assim, é toda uma questão aí pensando no meio ambiente, só que aí entra a grande contradição, né, cara, que não só eu, mas qualquer pessoa aí que parar para ler matérias, ver notícias aí, vai falar, pô, mas não faz sentido isso, porque assim,
Os caras estão fazendo isso daí para trabalhar em cima da questão do meio ambiente. Só que ao mesmo tempo, todos eles viajam de avião, onde se queima muito mais combustível. Tudo isso daí vai para a atmosfera. E onde é que está a questão do meio ambiente aí, né? A gente vê que os próprios pilotos aí, para quem assiste aí o, a série da Netflix também, vê que os caras de uma corrida para outra, os pilotos se juntam ali, um tem jatinho, outro pega carona com esse que tem jatinho. Então, assim, os caras pouco andam de carro, os caras andam de jato, de avião, as equipes também, os chefes de equipe, enfim. Cara, é muito contraditório, né? Para falar a verdade. É muito contraditório. Os caras que querem poupar o meio ambiente, mas andam de avião para cima e para baixo. Ou seja, então assim, modificaram os carros, estão tendo essa chuva de crítica aí e a contraponto os caras estão fazendo isso daí, né? Então vamos ver aí. Vai depender muito de como se desenrolar essa temporada aí. Então, para a gente encerrar aqui e passar para a próxima página, que é a corrida, é isso. Vamos é só o tempo que dirá, né? Se vai ter mudança no regulamento novamente durante a temporada, ou se os caras vão manter assim para mudar no ano seguinte. Então, como a gente já tinha adiantado aqui, começou então a temporada, foi o GP da Austrália, lá em Melbourne, né? GP disputado aí na madrugada de sábado para domingo. GP aí que foi vencido pelo George Russell, né? Na verdade, foi uma dobradinha aí da Mercedes, né? Que não conseguia chegar na vitória e fazia já algum tempo, ainda mais com dobradinha, né? Então, eu vou passar aqui uma classificação geral, depois a gente comenta aí para finalizar, beleza, Vitor? Então, a gente teve a vitória do George Russell, seguido do Kimi Antonelli, né? Que é o seu companheiro de equipe aí, então, dobradinha da Mercedes. E logo na sequência também uma dobradinha da Ferrari, né? Com Charles Leclerc aí em terceiro, seguido do Hamilton. Aí o atual campeão, o Lando Norris, aí chegando na quinta posição. Max Verstappen, cara, que largou lá do fundo. Ele que, uma situação corriqueira que, cara, não me lembro de ter acontecido isso daí com o Verstappen, cara, para ser sincero. Mas o Verstappen que no Q1 no sábado, na classificação, ele bateu no Q1, né? Então ele largou lá do final do pelotão mesmo e foi escalando o pelotão aí durante a corrida, conseguiu um ótimo resultado para quem largou praticamente em último, né? Verstappen chegando aí em sexto, seguido do Oliver Behrman aí da Haas, muito bom piloto também. E aí também um estreante aí pela Racing Bulls, o Lindblad, chegou aí na oitava posição. E aí o nosso Gabriel Bortoleto, né, cara? Chegou em nono lugar aí, fez uma corridaça aí. Aí todo mundo vai falar, mas o cara não conseguiu nem pódio. É aquele negócio, né, cara? A gente é muito, assim como a gente já falou em vídeos aqui, que a gente é muito carente de ídolos, né, no futebol. A gente é carente também de ídolos aí na Fórmula 1. E, cara, o Bortoleto ele sofre muito com essas críticas aí dos caras que não entendem muito do esporte e acham que porque o cara é brasileiro e tá na Fórmula 1 tem que ser o novo Senna, né? Então não é por aí. O cara, Isso, ele estreou na temporada passada. Ah, pode falar. isso eu acho que gera um peso enorme e um desconforto, cara, para os nossos jovens pilotos brasileiros aí. Porque todo mundo, Sim. querendo ou não, muita gente cria expectativa de que eles vão ser um novo Ayrton Senna, cara. Então eu acho que dá um peso grande pro piloto. Eu acho que gera aquela pressão grande que acaba gerando um desconforto ali pro piloto, cara. Então, cara, eu acho que de momento assim é desnecessário. Até mesmo porque é um piloto novo. Então, um piloto novo já tem essa, querendo ou não, essa sobrecarga em cima dele aí de, pô, eu tenho que ser um novo Senna. Então, eu acho que Ah, acaba gerando essa grande pressão aí, esse grande desconforto aí pro Bortoleto, mano. eu concordo com você, cara. Eu acho que é desnecessário isso, sabe? A gente tem que torcer sim. O moleque mostrou que tem potencial, tem velocidade. Pô, o cara foi campeão da Fórmula 3, foi campeão da Fórmula 2 na sequência, e já na sequência já subiu para a Fórmula 1, sabe? Então a gente tem que dar o apoio. Aí muitos vão falar, mas o cara chegou em nono. Ok, mas vamos registrar aí, deixar marcado na história que são os dois primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1, que a Audi até então, a gente tinha no ano passado a Kick Sauber, né, que era uma equipe
do Bortoleto e do Nico Hülkenberg, e aí se transformou em Audi a partir de 2026. Então, são os primeiros 2 pontos da história da Audi na Fórmula 1 foram conquistados por um brasileiro. Então, toda a sorte do mundo aí pro Bortoleto, nossa torcida aí para você, cara, que você arrebente aí. E tem muito essa questão também da Fórmula 1, de um piloto da mesma equipe. O primeiro rival de um piloto da Fórmula 1 é o seu companheiro de equipe, porque tecnicamente vocês têm o mesmo carro. Então, se você está na frente do seu companheiro de equipe, você já se lança ali como um líder da equipe, praticamente, né? É assim que as coisas funcionam. Então, o Huckenberg, na verdade, ele nem largou. Então, aí foi um problema mecânico. Eu não me lembro direito se foi isso. Mas, enfim, Bortoleto aí finalizou a corrida em nono. Então, um ótimo resultado aí para o brasileiro. E aí, na sequência, tivemos o Pierre Gasly pela Alpine aí chegando em décimo. E aí, 11º foi o Esteban Ocon da Haas. 12º, o Alexander Albon da Williams. 13º, o Liam Lawson da Racing Bulls também. 14º, Franco Colapinto aí da Alpine também. 15º, Carlos Sainz com a Williams também. 16º, Sérgio Pérez aí voltando aí com a sua Cadillac aí terminando lá no final do pelotão. Aí tivemos o Lance Stroll aí com a Aston Martin chegando em 17º. 18º, Fernando Alonso também da Aston Martin. 19º, o Valtteri Bottas. E o 20º, o Isaac Hadjar. Aí, na verdade, é, do Fernando Alonso em diante, nenhum deles concluíram a prova, né? Então, o último colocado aí foi o Lance Stroll, da Aston Martin. Aí tivemos ali o abandono, então, do Fernando Alonso, do Bottas, do Hadjar, do Piastri e do Hülkenberg. O Piastri, né, cara, que tava correndo em casa ali, um desastre, né? Na volta de apresentação, ele perdeu o controle do carro, cravou o carro no muro ali, nem largou. O cara que tá correndo em casa deve ser uma frustração enorme, né? Além de frustração por não poder largar, o Lando Norris também, depois da corrida, falou, né, que até 2025, a McLaren, que é a atual campeã de construtores, né, que a gente, além do campeonato de pilotos, a gente tem o campeonato de construtores, né? Então, os pontos somados dos pilotos é o ponto que vai para a escuderia, né? Para a equipe. Então, aí ganha, obviamente, a equipe que tiver mais pontos. E a McLaren, por ser a atual campeã, tecnicamente tinha o melhor carro, né? Para ser a campeã. O Lando Norris falou que eles tinham o melhor carro até final de 2025 e começaram o ano com provavelmente o pior carro, né? Então, mais uma crítica aí de um piloto atual campeão para os novos carros, né, dessa temporada aqui. E esse acidente trágico aí do Piastri na volta de apresentação. Aí agora, Vitor, segue aí. Quiser dar destaque a algum piloto aí, já falei do Bortoleto, mas quiser comentar sobre ele aí, fica à vontade. Não, meu destaque aí, John, vai pro Arvid Lindeblad, que estreou aí, né? 17 anos. Sim, Cara, por ser uma estreia de um garoto de 17 anos, terminar em oitavo, acredito que foi muito bem. Nas próximas corridas aí, nos próximos GPs, eu vou procurar ficar bem atento nele aí, para ver se é uma promessa bem positiva, porque na sua primeira corrida na Fórmula 1, o garoto já terminar em oitavo, então vale a pena você ficar de olho nele aí pro restante da temporada. Também deixo minha torcida aí pro Bortoleto, porque é o único representante que nós temos aí na Fórmula 1. Então, tô aí na torcida, desejando sucesso aí para ele também. Acredito que foi bem, terminando em nono. Acredito que é o segundo ano dele, né, na Fórmula 1. Ele que deve ter estreado, se eu não me sim, engano, no ano passado. Então, foi. não vou deixar de desmerecer nosso piloto brasileiro também, não. Acredito que fez uma grande corrida também, terminando em nono. Ainda mais aí com a equipe nova da Audi. Então, são dois pilotos aí que eu vou procurar acompanhar bem de perto aí durante o decorrer da temporada da Fórmula 1. Embora eu torço ali de longe ali, às vezes quando eu paro para acompanhar, eu gosto muito do Leclerc, cara. Alguns anos aí o pouco que eu tinha, que eu estive assistindo de Fórmula 1, é um piloto que eu paro para acompanhar bem, é o Leclerc, até mesmo porque corre pela Ferrari, né?
uma das escuderias aí que eu gosto desde a época do Schumacher. Então, sempre passo a acompanhar mais de perto a Ferrari, mas são três pilotos aí que nessa temporada eu vou procurar acompanhar de perto. Então, o Arvid me chamou bastante atenção por causa disso, por conta disso. Ser um piloto aí de apenas 17 anos, fazendo a sua estreia na Fórmula 1 e terminando em oitavo. Então, vou ressaltar bem aí a respeito dele e acompanhar de perto aí, que é uma grande promessa aí da Fórmula 1. E, cara, tem de tudo para dar certo, né? Pelo que eu vi aí já na primeira corrida, parece que não sentiu tanta pressão assim. E espero que continue assim, né? Vale a pena você ver uma molecada nova aí começando e se destacando bem assim, ainda mais já na primeira corrida. Então a gente espera que nas outras corridas possa vir melhorando aí. Claro que, né? Não vai já na próxima corrida chegar entre os cinco ou os três primeiros. A gente vai com mais calma aí. Mas me empolgou bastante esse garoto aí, né? Garoto inglês aí, Nante. Então eu já vou ficar mais atento aí para ele no próximo grid, né? Próxima corrida que vai ser em Xangai, lá na China. Então eu já vou procurar Exato. já ter uma atenção mais voltada aí para essa garotada aí. Legal. Cara, e como você citou o Leclerc, né? O Leclerc que fez um comentário bem engraçado depois da corrida que falou que estava parecendo Mario Kart, né? Essa corrida da Austrália aí. Porque assim, cara, aí eu tenho que pontuar também, por mais que eu fui crítico a essa questão da perda de potência dos carros na reta, se a Fórmula 1 pensou nisso, tentando entregar entretenimento na questão de ultrapassagens, ela conseguiu. Porque assim, eu não lembro o número exato, eu acho que foram 114 ou 140 ultrapassagens que tiveram nesse GP da Austrália, cara. Então, assim, é um número altíssimo. Então, para quem às vezes não sabe como é que funciona a mecânica da coisa e tá vendo ali pela primeira vez, o cara fala, pô, isso aqui é emocionante, porque é um ultrapassando o outro o tempo inteiro. E foi o que aconteceu. Tanto é que o Leclerc fez esse comentário, né, que tava parecendo Mario Kart, porque, cara, a corrida começou com o Russell e o Kimi Antonelli ali na primeira fila, que foram os melhores tempos ali que marcaram. E logo na primeira curva, o Leclerc ele conseguiu tomar a ponta, cara, que é meio que um S ali que faz o traçado do GP ali da Austrália, e ele conseguiu fazer ultrapassagem nos dois. Kimi Antonelli também acabou, se eu não me engano, perdendo posição para o Hamilton, que estava em quarto. A Ferrari, cara, tá com um bom carro, mas pelo que eu vi de pré-temporada e que eu vi no resultado dessa corrida aí também, a Mercedes ainda dispara como o melhor carro a princípio, né? Tudo pode mudar com certeza, mas hoje o melhor carro é da Mercedes. Então, de repente a gente pode ter também de novo nessa temporada um campeão novo, né? Pela primeira vez. Mas voltando a essa questão das ultrapassagens, então assim, cara, ao mesmo tempo que o Russell perdeu a posição ali para o Leclerc, ele já foi buscar e ficou naquilo, um passando o outro, acho que foi isso durante umas 7 voltas. Então assim, foi um período longo onde os dois disputaram ali a posição e foi bem aguerrido mesmo os dois pilotos, cara. Isso foi legal de ver. Isso foi bem bacana. Isso daí gerou entretenimento e é o que a galera quer, né? Só que aí depois a gente teve um safety car, né, por causa de uma quebra do motor do Isaac Hadjar lá da Red Bull. E aí, com o safety car na pista, os carros ali, alguns fizeram troca de pneu, aproveitaram que estava parado, né? Fizeram a sua troca de pneu. E aí, cara, na estratégia, mais uma vez a Ferrari perdeu para ela mesma, né? Tanto é que no rádio aí eu fiquei sabendo que o Hamilton falou que a equipe deveria parar pelo menos um dos dois pilotos ali, né, para tentar essa ultrapassagem mais para frente na corrida. Não fizeram e aí então a Mercedes assumiu a ponta novamente com os dois carros aí terminou então com essa dobradinha, né? Mas eu acho que se a Ferrari tivesse atendido a solicitação do Hamilton na pista, pelo menos um dos dois ali teria brigado ou para ficar em segundo no meio dos dois pilotos da Mercedes ou de repente até ganhar a corrida, né? Mas enfim, fica o aprendizado aí para a Ferrari aí e vamos ver, né, cara, se realmente a Mercedes vai mostrar que realmente tudo que a mídia está falando aí aconteceu mesmo dela ser o melhor carro do grid no momento e se ela vai conseguir manter esses bons resultados aí tanto com
com o Russell quanto com o Antonelli, né? Então, é uma equipe que eu gosto bastante também, apesar de ser torcedor da McLaren, mas vamos ver, né? Se a McLaren se recupera, principalmente o Oscar Piastri, que já começa o ano pressionado, né? Mas enfim, como você também falou aí, próxima corrida de Xangai na China, corrida essa que vai ter a corrida sprint, né? Que é aquela corrida ali com geralmente umas 20 e poucas voltas ali. Então os pilotos eles têm só um treino livre para ver como é que vai ser o desempenho do carro na pista, porque é muito pouco, né? Mas enfim, é o regulamento também. Então vamos aguardar aí para que vai ser nessa corrida da China e aí a gente volta aqui falando mais sobre Fórmula 1. Então, da minha parte é isso daí. Pode Para mim também tranquilo. concluir com seus comentários aí, Vitor. Assunto mais do que encerrado e vamos se preparar aí já para o próximo grid, né? Para o próximo grande prêmio aí da China. E é aquilo como eu disse, ficar atento aí nesses pilotos aí. Claro, torcendo aí pela Ferrari, né? Que é a minha escuderia favorita aí na Fórmula 1. E torcer para que na próxima corrida aí, quem sabe, tenhamos vitória da Ferrari, né? Claro que Não é torcendo muito difícil, aí pelo Bortoleto também, né? com certeza, sempre. Bom, então é isso, pessoal. Para vocês que acompanharam o vídeo até aqui, muito obrigado mais uma vez. Lembrando sempre de deixar o seu like aí, curtir, compartilhar, comentar também. A gente sempre está curtindo os comentários de vocês aí. Então ajuda a gente aí. Não custa nada dar o like, compartilhar aí também para mais pessoas aí, para o vídeo ter mais alcance e a gente conseguir crescer dentro da plataforma. Então, o meu muito obrigado aí. Fiquem todos bem. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Obrigado pelo apoio mais uma vez. E a gente vai se falando aí com mais conteúdos aí durante a semana. Um grande abraço a todos. Uma Valeu, ótima pessoal. noite e bom descanso. Até a próxima.